ativa, a gente precisa estar o tempo inteiro construindo novas estradas no nosso cérebro, novas conexões, aprendendo coisas novas, desafiando o nosso cérebro em relação a coisas que não sabíamos antes. E isso gasta energia, e isso é chato. Fórmulas mágicas como vou aprender palavra cruzada, vou fazer sudoku e por aí vai, elas infelizmente não funcionam. Consistência é muito mais importante do que intensidade pontual, como tudo na vida, se você parar para pensar. E o maior inimigo desse processo de aprendizagem, de sempre estar criando novas estradas no nosso cérebro, de sempre estar buscando aquilo que é diferente, o maior inimigo, na verdade temos dois grandes inimigos. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é o mundo veloz, é o mundo que quer tudo instantaneamente. E o segundo inimigo é um processo de acomodação, é um processo de adaptação. Nós nos adaptamos. É curioso quando você pega os estudos sobre bem-estar, os estudos sobre, por exemplo, satisfação geral com a vida. E aí você faz um mapeamento da satisfação geral com a vida das pessoas, da adolescência até a morte. E o que você vê, salvo exceções, inclusive em Brasil, é uma curva em U, onde o sujeito com 18 anos de idade ele tem uma satisfação alta com a vida dele. Essa curva vai caindo, caindo, chega ao seu ponto mais baixo quando você está entre os 40 e 50 anos de idade, volta a subir, de modo que um idoso tende a ser muito mais satisfeito em relação à sua vida do que uma pessoa de 30, 40, 50 anos de idade. Entre os 40 e 50 anos de idade, existe essa tal de crise da meia-idade, ela é documentada cientificamente, e inclusive a curva de depressão, de probabilidade de depressão, que é um transtorno neuropsiquiátrico, ela vai ter seu ponto mais alto justamente entre os 40 e 50 anos de idade. Entre os 40 e 50 anos de idade, você tem maior probabilidade de depressão. Veja então que isso nos põe uma questão. Por quê? Por que essa curva é um U? Por que ela cai na primeira metade da vida e volta a subir? Existem algumas respostas, mas a que eu acredito que é mais adequada aqui é você entender algo que um cara chamado Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel de Economia em 2002, é um psicólogo, um sujeito muito importante na ciência atual. O Daniel Kahneman, ele nos mostra o seguinte: quando você olha no espelho e você enxerga um eu somente, eu sou o Pedro, eu sou o João, eu sou a Maria, isso está errado. Na verdade, do ponto de vista psicológico, é como se nós tivéssemos dois eus. Nós temos um eu que eu chamo de eu projetivo, que, como o próprio nome diz, projeta para fora do agora. É um pedaço dentro de você, é um pedaço da tua mente, é um pedaço da tua psique que pensa para fora do agora, que olha para trás, para aquilo que já foi, olha para o futuro, para aquilo que virá a ser. Perceba que olhar para fora do agora é contar histórias. Quando você olha para o passado, você está contando uma história daquilo que você acha que já passou, e quando você olha para o futuro, você está contando uma história daquilo que você acha que virá. Esse é nosso eu projetivo. Nós temos, no entanto, um outro eu, que nós chamamos de eu experiencial, que, como o próprio nome diz, ele experiencia, vive o instante, vive o presente. Ele é muito diferente do eu projetivo. O nosso eu experiencial, ele está vivendo o momento nesse momento. Em vocês, por exemplo, é o que está dentro de vocês assistindo a essa palestra. Os estudos mostram que ele tem duração de até 3 segundos. Ele é super instantâneo, super imediato. E é interessante perceber que viver e pensar sobre a vida são duas coisas diferentes. O nosso eu projetivo é diferente do nosso eu experiencial. O que faz feliz, por exemplo, o nosso eu projetivo, não faz feliz nosso eu experiencial. E o que faz feliz nosso eu projetivo? Ora, é olhar para o passado e enxergar uma história de valor. Olhar para o futuro e enxergar uma história de valor. E, portanto, olhar para o passado e enxergar conquistas de valor. E olhar para o futuro e enxergar metas e objetivos de valor. Isso faz nosso eu projetivo feliz. E aí você pergunta para mim, dinheiro traz felicidade? E muita gente fala na cara, na lata. Não. E está errado. Dinheiro pode sim trazer felicidade, porque pode ser algo que você olha para o passado e se orgulha das suas conquistas materiais, e pode ser algo que você olha como meta e objetivo para o futuro. Traz felicidade para um pedaço de você, que é esse eu projetivo. O problema é quando você coloca toda a tua energia no teu eu projetivo. Porque o que faz o nosso eu experiencial? Esse que está vendo a palestra, esse que vive o instante, o que faz ele feliz? É muito simples e muito difícil. É você estar aqui com a cabeça aqui. É você estar aqui pensando no que está acontecendo aqui. Um estudo publicado em 2010 por pesquisadores da Universidade de Harvard, publicado na revista Science, que é uma das mais respeitadas revistas de ciência do mundo. Ele demonstra de maneira incisiva. Se você está aqui e a tua mente está vagueando, você está pensando em algo fora do que está acontecendo aqui, a probabilidade é que você esteja infeliz. O nome do artigo é A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Uma mente que vagueia é uma mente infeliz. E essa é a grande questão. Eu quero voltar para aquela curva que eu falei para vocês.
Por que a curva cai na primeira metade da vida? Porque a nossa sociedade é perita em prometer felicidade para o nosso eu projetivo. Desde que você nasceu, te colocaram um monte de objetivos e possíveis conquistas na tua frente. No teu caso, deve ter sido algo como entra na escola, tira nota boa, passa no vestibular, entra na faculdade, consegue um estágio, se forma, seja efetivado na empresa, consegue um emprego, vai crescendo na carreira, conhece um grande amor, casa, tem filho, carro próprio, casa própria, vê seu filho se desenvolver, independência financeira e por aí vai. Percebe que eu descrevi a metade da curva? E não importa se você nasceu na favela ou em Dubai, você, desde que nasceu, teve objetivos colocados na sua frente. O que vai diferenciar é o tipo de objetivo que te colocaram. Mas isso é uma coisa que acontece com todos nós. E a grande questão, eu volto aqui, qual é o maior inimigo da gente manter nosso cérebro ativo? É a acomodação e a adaptação, porque a gente se adapta a tudo. Tenta lembrar de quando você entrou no vestibular, você ficou radiante de felicidade quando viu o teu nome na lista do vestibular. 6 meses depois você já queria que acabasse a faculdade. Você sabe disso. Aí você queria muito emprego, conseguiu emprego. 6 meses depois você já queria promoção. E esse é o problema de uma sociedade que ela vive o tempo inteiro querendo a próxima coisa. A gente esquece de ensinar as pessoas a saborear o que está acontecendo na frente delas, a aproveitar o instante enquanto ele ocorre. E por conta disso, por conta de investirmos toda a nossa energia num eu projetivo, em algo que está pensando no futuro e no passado, na primeira metade da vida, a nossa satisfação com a vida vai diminuindo. E ela chega num ponto crítico com 40 e 50 anos de idade, onde você já meio que conquistou tudo aquilo que você imaginava que ia te fazer feliz. Aquilo que você não conseguiu conquistar, você já se adaptou e já sabe que não vai conseguir mesmo, então deixa para lá. E o que acontece então para que um idoso seja muito mais feliz? Por que essa curva começa a subir? E parece que depois dos 40, 50 anos de idade, as pessoas passam a valorizar o eu experiencial. Parece que elas descobrem que elas têm um pedaço delas que precisa saborear o momento.